noite a todos. É sempre com muita alegria que nós aquecemos o convite desta casa, que nos faz estudar um pouco mais e buscarmos os esclarecimentos necessários, principalmente para a condução do tema. Porque hoje eu gosto sempre de dar uma inovada, né? O pessoal fica meio receoso com isso, mas como eu estou me preparando desde o convite, então todos os dias que vamos ao mundo espiritual, nós evocamos a alma daqueles que queriam estar aqui, para convencê-los a ficarem caladinhos quando eu perguntar se alguém tem alguma dúvida. Já pensou? Mas, na realidade, o que nós vamos fazer hoje é uma explanação bem simples a respeito da doutrina espírita. E o restante do tema será conduzido por vocês. Olha para aí. Né? Eu perguntei muito à espiritualidade se eu deveria fazer isso, e eles disseram não tem problema nenhum, porque as perguntas já foram selecionadas, as pessoas que vão perguntar já estão intuídas, para que a gente possa conversar a respeito desta doutrina. E aí me cabe a parte da maior, que é da responsabilidade de estarmos reeducando e consolando almas. Almas, nós estamos falando porque as perguntas partirão apenas dos reencarnados. E aí eu peço desculpa aos desencarnados, que infelizmente eles não vão poder perguntar. Dessa vez não. Eles vão ter que aguardar a reunião mediúnica e a gente responde na reunião mediúnica para eles. Mas hoje, aqui, agora, nós vamos conversar justamente sobre essa questão, como a doutrina espírita ela reeduca e consola a nós, reencarnados. Porque ela veio com esse intuito, o intuito de nos auxiliarmos. E eu gostaria de evocar a primeira entidade espiritual, que do mundo espiritual nos auxilia muito, a todos, eu não estou dizendo que é a mim em particular, mas já tivemos a grata satisfação de termos uma exposição do nosso irmão no mundo espiritual e assistirmos, né? Ele trazendo essa nova tecnologia de comunicação, que é a transcomunicação instrumental. Tudo para fazer as almas, ou seja, nós, quando eu falar alma, vocês lembrem que são pessoas reencarnadas. Fazer as almas olharem para o mundo espiritual. Que esta comunicação com o mundo espiritual, ela é evidente, ela acontece, ela não é uma brincadeira, ela não é uma ilusão, ela é real e ela acontece. E ela está baseada numa promessa de Jesus, que não nos deixaria órfãos, remeteria o Espírito de verdade, que são os espíritos que trouxeram a doutrina espírita, ou seja, o Pentateuco, que hoje está afastado de mim, está lá naquele lado, mas e essas obras aí são 5 livros, todos aqueles que quiserem compreender bem a doutrina, basta apenas lê-los. E depois que terminar, comece a estudá-los. Porque no momento em que você estudar esta doutrina, ela vai te dar esta consolação prometida. É mais fácil a gente desintegrar um átomo do que destruir um preconceito. Porque hoje os grandes preconceituosos, e vou exemplificar em um fato que nós tivemos hoje no jantar. Estávamos jantando, eu e Cristiana, e recebemos uma ligação que estávamos nos inscrevendo para participarmos de um livro. E este livro vai falar a respeito de autismo. Mas só que autismo na visão médico, apenas do lado dos médicos cientistas. E aí nós estávamos tentando furar esse bloqueio e entrarmos como colaboradores de ordem espiritual. E aí entra justamente isso aqui, essa última palavra, preconceito, porque eles perguntaram qual era a nossa formação. Agora já imaginou eu dizer que sou formado em datilografia? Aí fica ruim, né? Aí ela disse, não, mas tem que ser uma formação acadêmica. Eu digo, mas por quê? Por que tem que ser acadêmica?
Porque os médicos cientistas começaram fazendo experiências e não eram nada. E hoje eu já tenho um cabedal de informações de várias encarnações, inclusive como médico, que no mundo espiritual eu faço cirurgia, não faço aqui. E já fiz, porque eu sou instrumentador cirúrgico. Então, ela queria uma formação acadêmica, eu não tenho para apresentar a ninguém. Eu só tenho a doutrina espírita, que hoje é a que eu defendo, para que as pessoas possam compreender que esta doutrina ela vai muito mais além. Tanto que no momento em que nós falamos sobre o assunto autismo, nós fomos convocados em uma instituição espírita, que foi o NEAN lá em Olinda, para apresentarmos para médicos, para psiquiatras, psicólogos, e foi feita uma exposição só para eles, a nível deles. Então a gente teve que apresentar a nível médico para eles, o que vem a ser o autismo na visão espírita. E eles agradeceram, porque iluminou a consciência deles de uma coisa que eles não sabiam, que é justamente a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a interferência dos espíritos em nossa vida. Vamos lá. É proposital essa colocação que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, faz de a escala dos mundos que nós conhecemos. Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos na segunda série, ou seja, no plano de expiações e provas. Este é o momento em que a humanidade está se preparando para passar para o mundo de regeneração, a terceira série. Espíritos há que estão aqui misturados aos montes, é a última chamada das trombetas, basta ler a parábola do festim das bodas, que é convidado todo mundo no final, e é justamente essa misturada que nós vemos aí, e que ela é benéfica, muito benéfica para a humanidade, principalmente para se fazer a separação do joio e do trigo. Porque é quando as almas, veja o que é que eu estou falando, viu? A alma somos nós, vão se revelar se estão predispostos a continuar na Terra e participar do mundo de regeneração, ou ser convidado a um reinício das aulas, que serão em outra série, em outro planeta, que estará iniciando, saindo de primitivo, indo para expiações e prova, e aí esses espíritos chegaram lá, assim como os capelinos, no livro Exilados de Capela, que nos traz essa elucidação. Então, preste atenção que a gente vai dizendo algum nome de alguns livros, e aí as pessoas que quiserem vão anotando. Então, essa mudança para a regeneração acontece justamente esse processo, onde nós recebemos o impacto de uma revelação, sendo a terceira, que é justamente a da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da interferência dos espíritos no nosso mundo. E esta mudança cria, ou seja, derruba muitos paradigmas. Imaginemos nós que, sozinhos, a uma época de Moisés, fizemos o quê? Bezerro de ouro, lembra? Nós fomos totalmente inconsequentes e construímos bezerro de ouro. Agora, nós criamos diferente. Criamos um inferno, criamos um céu. Por falta de opção, criamos um purgatório. E eu não estou falando da instituição religiosa, a Igreja Católica. Eu estou falando da alma humana, que por falta de informações espirituais, as quais Jesus deixou muito bem claro em todo o seu evangelho, que não tinha vindo para destruir nenhuma lei, mas veio dar cumprimento a ela, e aí mostrou que os profetas tinham trazido informações e que ele não ia derrubar nenhuma delas. E aí deu continuidade, fazendo-nos ver que havia um modelo e guia, que era ele mesmo. Ele estava se pré-anunciando que iria remeter o Espírito de verdade, ou seja, uma gleba de espíritos que, se nós formos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, nós vamos ouvir lá um texto maravilhoso que dá para vocês lerem hoje à noite. Não é o Evangelho todo não, mas dá para ler pelo menos a introdução, onde você vai lá, os espíritos superiores, que são aquelas virtudes, estavam aguardando a ordem de Jesus para descer aos círculos, descer ao plano de expiações e provas, para dar este salto quântico, um salto de ciência, para que as pessoas pudessem mover-se daquela estagnação ainda de um preconceito religioso
e criar uma nova situação espiritual. Ou seja, fazer com que a alma humana reencarnada se entendesse um ser espiritual, momentaneamente reencarnado. Então ele jamais iria ficar preocupado em nascer, morrer, porque ele sabia que era um ser imortal. E eu gosto sempre de perguntar às pessoas: quem gostaria de ser um super-homem? Levanta a mão aí. O super-homem, gente, de Marvel. Nunca ouviram, não, foi? Olha, uma lixa, muito bem, uma solitária ali levantou a mão. Ninguém mais quer ser super-homem. Inatingível, nada vai... Olha, outra ali, nada vai lhe atingir. Olha, é super-homem sem criptonita. E aí? Vai? Todo mundo quer ser. E é engraçado, nós somos criados por Deus e não seremos destruídos jamais. Você é fadado à felicidade. Eu acho tão lindo isso. Nós somos fadados à felicidade. Resistimos. Vê quanto tempo nós estamos resistindo, mesmo Jesus vindo, dando todas as dicas necessárias para o nosso aprendizado e buscarmos as coisas espirituais, buscarmos as coisas do céu, abandonarmos as coisas da terra, porque elas são transitórias. E é evidente, porque a física quântica nos mostra isso. Em qual nós vivemos pensando numa coisa no futuro, que ele não existe, revivendo algo que está no passado, e o principal, que é o presente que você tem, não vive-se. Eu vejo pessoas preocupadas com o que vai comer amanhã. Tem gente que vai dormir pensando no almoço já do outro dia. Eu estou brincando aqui, tem ou não tem? Olha, tem gente lá atrás dizendo, ó, já pensa no almoço. Mas quando nós oramos o Pai Nosso, o que é que nós pedimos? O pão. Você não pede da semana, não. Você pede de cada dia. Pede e não sabe o que está pedindo. Aí fica reclamando que só tem aqueles 1.000 moedinhas no bolso. É para comprar o pão do dia. E tá bom, você não adianta comer por amanhã. Você tem que comer por hoje. Ser feliz agora. E estar se reconciliando, vivendo, transformando e entendendo a sua vida. Por isso que o cenário espiritual da atualidade vai nos dar, olha, a primeira revelação, Moisés. Olha o cenário, vem de Moisés. A segunda revelação, Jesus. O primeiro vem nos mostrar o Deus único. A segunda vem nos mostrar Deus como um pai. E a terceira revelação vem dizer o quê? Que nós somos tríplice aspecto. Nós temos um lado de ciência, um lado de filosofia, porque pensamos, porque estudamos, detectamos as coisas, compreendemos a molécula, e aí o lado de religar o homem a Deus novamente. Então, essa mistura desse processo de iniciar, desde o primitivismo, até chegarmos à dinâmica da espiritualização, demonstrar a criatura humana, e vocês vejam que ele veio no meio justamente para fazer a apresentação e a ponte. Os profetas vos disseram, eu em verdade vos digo, aí fala do futuro. Então nós precisamos ver que Jesus foi a ponte, o intermediário, aquele que foi buscar os ensinamentos de Moisés, dos profetas, atualizando-os e pondo-nos a olharmos para frente. Meu reino não é deste mundo. Então existe um reino, existe um local circunscrito. Onde é esse local? O universo. Como as grandes moradas da casa do Pai. Ele estava dizendo que o universo estava povoado. Existia condições daquele povo à época de Jesus entender isso? Claro que não. Ele disse, eu não posso vos dizer agora. Tanto que a transfiguração Jesus faz diante de 3 apóstolos. Mas pede silêncio, está no contexto bíblico, pede silêncio. Ele não vos abstém de dizer a qualquer pessoa sobre isso. Porque ele tinha conversado com Moisés e com Elias, 2 que estavam mortos, quebrando o paradigma. Porque o próprio Moisés, que tinha proibiu, mas veio se comunicar. E não se proíbe algo que não se acontece. E como ele se comunicou com Jesus, é uma prova cabal
de que se comunica com os espíritos. Jesus vem dar a imortalidade da alma, porque ficam dizendo que tudo foi uma condição da doutrina espírita. Não, gente. Comunicação dos espíritos, Moisés se comunicou com Jesus. Já no Velho Testamento, inúmeras comunicações. Nós temos um nosso irmão, Evaldo, do Libertação em Paz, lá do IBCEP, que ele tem mais de 300 imagens. E eu tentei ele fazer uma redução disso para fazer uma exposição em 2 partes, sobre todas as aparições e mediúnicas que existem na Bíblia. É bom trazer para cá, chamar ele para ele apresentar aqui. E com música, viu? O negócio é bem organizado, o negócio dele. A segunda revelação, Jesus vem mostrando o seguinte, que agora é preciso olharmos para o lado espiritual. Não é somente a terra, não é somente a carne, que nós somos muito mais, e tudo que ele fazia, nós poderíamos fazer também, igualando as nossas condições de alma perante o Criador. Então, não éramos apenas uma criação, como muita gente diz. Você é criação, você não é filho de Deus, não. Eu não entendo bem como é essa separação, não, mas deve ter alguma na cabeça deles. E aí começaram a ver as irmãs Fox, as mesas girantes, os salões que faziam. Então, todo esse arcabouço de espíritos que, lembra que eu disse, eles desceram aos circos, desceram à reencarnação para auxiliar a todos nós a olharmos para esse lado, o lado espiritual, contundente. Então, era preciso que ela chegasse com força, impressionando o lado físico. Então, as materializações aconteceram para explicar, e para isso era preciso que elas chegassem com força. Era brincadeira, todo mundo fazia. Levanta a mão, não precisa, mas a consciência levanta a mãozinha, só a consciência. Quem não brincou com um copo? Não é isso? Então, é uma brincadeira, mas faz-nos olhar para o mundo espiritual. E de vez por outro o copo acertava algumas coisas, né? Outros tiveram experiências que o copo quebrou, que alguma menina que fazia a brincadeira do copo ficou doida. Quantos não viram isso? Aí nós fomos entendendo que existiam médiuns na jogada, e esses médiuns podiam sofrer interferência dos espíritos tenaz, que terminavam em hospitais psiquiátricos por não serem compreendidos. Então, toda essa revelação do mundo espiritual vai se avolumando, e a criatura humana não pode jamais dizer que não sabia. Hinaldo. Quando Jesus disse, vós sois da terra, eu sou do céu, eu vim do céu, isso não caracteriza que o corpo dele seria um corpo perispiritual? Totalmente. Eu não gosto de discutir isso, porque isso foi uma cisão e separou a doutrina espírita, rachou no meio, em vários estados. Ficou um grupo falando que o corpo de Jesus era fluídico, o outro corpo dizia que o corpo de Jesus era de carne. E aí não me interessava muito saber se o corpo do Cristo era de carne, mesmo eu tendo o meu conceito, porque fiz estudos e fizemos discussões homéricas em meados de 1989, lá no Alta de Souza, 2 equipes, uma dizendo que era espiritual, outra dizendo que era físico, e aí sentamos, uma discussão, lógico, gente, à base da doutrina, com livros, né, de grandes pensadores espíritas, inclusive o próprio Bezerra de Menezes, quando assinava o pseudônimo de Max em uma revista, ele atesta que o corpo é fluídico. Mas isso são discussões e desnecessárias, porque a mensagem do Cristo é muito mais valiosa do que sabermos se o corpo dele era ou não. Principalmente porque aqueles que ainda arraigados aos sofrimentos das chibatadas, eu imagino como é que não vai ficar a alma de Mel Gibson quando ele souber que Jesus não sofreu nada daquilo. Porque dizem os historiadores, os grandes pesquisadores, que Jesus não verteu uma lágrima, nem deu um urgido diante de todas as chibatadas que ele levou. Calado. Então, como ele estava sentindo dor, ele estava fazendo graça? Não. Ele estava demonstrando superioridade. Hoje nós encontramos avatares na Índia que andam em cima, descalços, em cima de brasas, que deitam-se em camas de prego, não sentem dor. Outros ficam pendurados, não é? Maceram o corpo e não sentem dor. Então, essa questão de dor é relativa, porque quando nós penetramos no mundo insondável do cérebro,
O cérebro é prodigioso. Eu vejo pessoas sentirem dores lacinantes, ficarem enlouquecidas com a dor. E aí toma um passo e fica bom. Como é que é? Que dor é essa? Era orgânica? Era o quê? Era espiritual. De que ordem? Como é que esse espírito passava a dor para ele? Quem é que sente a dor? É o corpo ou é o espírito? O corpo, quando usa óculos, ele é doente? Você é doente? Eu sou doente? Ou eu sou sadio, apenas tenho uma necessidade fisiológica, que é a necessidade de usar um óculos? Veja, são perguntas que a gente começa a pensar. Será que é isso mesmo? Como é que a gente pensa? Como é esse pensamento? Quem é que pensa? Aí eles disseram, a física quântica disse que é o observador. Ele não disse que era a alma, é o observador que observa. Ou seja, nós estamos dentro de um corpo físico, observando por 2 buraquinhos. Ó. Assim, ó. Olhando tudo. É o observador que observa. E ele diz, quando esse observador não observa, a coisa acontece. Ou seja, nós influenciamos os fatos. Mas isso é para outro momento. Eu começo a me empolgar com essa questão de física quântica, porque eu pensei que ia desencarnar e não ia ver uma física material. É essa que os cientistas estão querendo. Demonstrando a realidade da mentira que a gente vive. Que o mundo real é o mundo das ideias. Por isso Jesus dissera, e o sol nasce para bons e maus. E nasce o sol para justos e injustos. Ele estava dizendo que o sol é o mesmo. Quem entende como está o dia é você, a alma. Como você está? Você esmurra o relógio quando ele toca de manhã e diz, miserável, eu tenho que acordar. Me dê mais 10 minutos, né, amorzinho? Me dê mais 10 minutos, que é mais 15 minutos para dormir. Como se fosse resolver. Não é? Então, tudo é a alma, como ela vê. Já tem outro não, que acorda cantando, alegre, sorridente, pinota na cama. Né? Porque eu sou meio doido mesmo, eu me levanto assim. Do pensamento espírita. O que é o espiritismo? Olha como foi sintetizando, que coisa linda, né? Olha como a gente pode estudar todos esses livros nessa sequência para que a gente possa... Opa, volta, que é isso, pai? Que agonia é essa? Livros que vão fazer você ser sistemático para entender esta doutrina. Comece pelo que é o espiritismo. Devore esse livro, entenda como Kardec quis, porque ele foi tão bem preparado. Veja, levanta a mão quem assistiu o filme. Os que não assistiram, assistam. Porque teve momentos do filme que as pessoas acharam lindo. Eu não, eu chorei. Eu chorei muito. Porque eu consegui penetrar na intimidade dos sentimentos que Kardec estava tendo da ingratidão das pessoas. Quanto aquilo me machucou. E eu percebi de quantas vezes... Eu tenho pessoas inúmeras, minha esposa sabe disso, pessoas inúmeras que nós ajudamos, auxiliamos, fizemos de um tudo por aquela pessoa e ainda o resquício de esperar o reconhecimento. Vocês acreditam que essas pessoas não falam comigo hoje, ainda falam mal de mim? Graças a Deus. Hoje eu entendo. É necessário que isso aconteça, porque não sou eu o modelo. O Cristo foi bem claro. Bom só o Pai. Mestre, ele aceitou. Então, quando nós começamos a ajudar as pessoas, ajude as pessoas sem a pretensão de aguardar o reconhecimento. É preferível que ela dê as costas e lhe dê um coice. Mas progrida, cresça, como todos aqueles que nós ajudamos. Então, eu fico satisfeito. Não me importa o que a pessoa faça aí. Inclusive, eu agora já faço uma predição. Quando a pessoa começa o tratamento, aí eu começo ajudando, eu digo, oi, já sabe, né? Amanhã não fala nem comigo. Já digo logo. Não, porque uma personalidade que veio preparada, assim como ele, outros. Porque ele questionou. E se eu falhasse? Se não se preocupe não, a gente botava outro no lugar. Tinha um plano B. Eu acho que o C, o D, tinha um bocado, né? Mas ele honrou, ele segurou. E tanto que aquelas médios que foram utilizadas à época, para despertá-lo
haver uma realidade que ele desconhecia, ou seja, como diz a própria física quântica, nós vivemos na ponta de um iceberg. E só vemos aquela ponta e achamos que estamos com tudo na mão. E o resto do iceberg todinho por baixo? Oculto. Ou seja, a penetrabilidade que os espíritos têm na nossa vida. Quando certa feita eu cheguei ao ponto de analisar certas obsessões em nossa casa, porque eu faço toda uma planilha, a pessoa não é só o que os espíritos falam, não. Tudo que eles sentem, eu vou anotando tudo. E o sentimento que tem com as pessoas eu vou fazendo para poder ver como são as duas personalidades. E eu percebi que esses espíritos norteavam a nós uma postura de exemplo, de dedicação. E eu fiquei imaginando que as pessoas têm raiva de obsessor. Agradeça, infeliz. Você só está dentro da casa espírita porque ele lhe tangeu para cá. Sabe, bicho, veio tangendo você. Para que você chegasse aqui. E agora, veja, ele foi beneficiado e você também. Então, é uma ajuda mútua. Porque são compromissados do passado, são espíritos que se apresentam juntos. E quando você vê uma entidade espiritual, como o pessoal chama, né? Uma ruma de espírito em cima de uma pessoa obsidiana, eu fico imaginando, graças a Deus. Porque ele não veio só, ele já trouxe logo um bocado para ajudar. Uma legião. É lindo isso. Eu me recordo de um que entrava no centro correndo. Vinha, deixava uns 200 e voltava e ia embora. Eu digo, miséria. Aí bota os espíritos na reunião, ajuda esse povo todinho, bota a reunião para funcionar. Quando a gente estava terminando o último, ele chegava correndo de novo. Eu digo, miséria, para não. Aí uma vez eu recebi a ligação de uma pessoa do interior. Inaldo, o que é que eu faço? Eu digo, eu não sei, o que é que está acontecendo? Um delegado inventou de vir trabalhar aqui no centro. Eu digo, qual é o problema? Menino, esse homem, toda vez que entra, é tanto preso que vem, é tanta gente ruim, ladrão, assassino. Eu digo, graças a Deus, convide ele mais vezes. Mas a gente, os médicos já estão que não aguenta mais. Eu digo, peça aposentadoria. Porque é subir, entendeu? Peça aposentadoria, suba. A fazer parte da legião dos espíritos inferiores. Trabalhar, gente. Eu vejo pessoas dizendo assim, fulano é problemático aqui no centro. O que é que nós vamos fazer? Uma reunião de diretoria. Os obsessores. Deixa a diretoria, fica quieta, rapaz. O sujeito está ali para perturbar mesmo. Ele é o nosso instrutor para a resignação, para paciência, para tudo. Ele é que está nos ensinando. Então, veja, esse rumo que dá a sistematização de você estudar a doutrina, por que é que a gente está no final? Porque ela é precedida, a ciência, precedida dos exemplos. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, não, para onde é que eu vou para o mundo espiritual? Eu digo, menino, eu estou quase sabendo para onde eu vou, tu quer que eu diga para onde é que tu vai? Eu não sei para onde é que você vai. Pegue o céu e o inferno. Estude lá, tem mais de 36 casos de espíritos que se comunicam. Espírito feliz. Você é feliz? Lá tem um bocado de espírito feliz falando. Você é suicida? Ou vai ser? Não sei. Quem é que vai passar pela essa provação? Se a gente levantar a mão aqui, quem já tentou se matar, ou pelo menos pensou? Aí eu e minha mulher, a gente já pensou também, já se matar. Ela é uma parte da vida dela, eu também na minha. Agora, não só é mentiroso de ficar aqui hipócrita dizendo, não, eu sou um espírito elevado. Que elevado, meu amigo? Eu sou um espírito igual todos nós. Tanto que Chico Xavier, quando perguntaram, Chico, o que representa Fernandinho Beiramar para você? Ele disse, eu no passado. Ou seja, eu também fui daquele jeito. Não sou mais. Por isso, quando ele apertava a mão do político, ele dizia, que maravilha. Aí o sujeito perguntou, por que você diz isso? Ele disse, não, eu toda aperta, eu sinto a psicosfera dele, disse, que maravilha. Ele não deixou eu terminar. É que maravilha, eu já superei isso aí. Eu já passei por aí. Né? Olha, gente, é de emocionar essa turma. Vocês querem ver pior? Por favor, sejam bem honestos. Levante a mão quem já leu o livro de qualquer um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aksakoff, Ernesto Bozano, Camille Flammarion. Aksakoff, isso é um monstro. E Leon Denis. Aí eu vejo violetas na janela, eu digo, Jesus, meu filho, vá ler isso aqui. Essas são as obras. Só aqui você já leva a sua encarnação todinha.
sem contar com Herculano Pires. São tantos que eu fico olhando, meu Deus, gente, tem muita coisa para você ler aí. E de boa qualidade, para que você possa evoluir, para que você possa realmente se transformar, sair desse ser material que você pensa que é. Quando o sujeito está se acostumando aqui, desencarna. Eu acho tão bom. Eu acho maravilhoso. Ou então quando a pessoa está mergulhada nesse ponto de quase reencarnado, aí acontece algo na vida da pessoa para ela acordar, para ela despertar. Então, é esse movimento de quebrar esses paradigmas. Eu faço muita alusão às festas de final de ano. Eu me recordo de um amigo meu que dizia assim, olha, minha mulher vivia dizendo que final de ano é na casa da mamãe. E ele dizia, mas menino, será possível que ela não vê que eu tenho mãe? O outro balançando a cabeça. Fica quieto, rapaz, tu apanha. E aí era aquela tenacidade dela, final de ano é na casa da mamãe, na casa da mamãe. E ele dizia, meu Deus, dai uma luz, Senhor. Aí Deus deu uma luz. A cunhada arrumou um namorado, dançou nu em cima da mesa. Acabou o final de ano, foi uma confusão. O cara encheu a manguaça, esculhambou com tudo. O ano seguinte, quando ele disse, amor, e o ano novo? Ela disse, vamos fazer na casa da tua mãe? Olha como mudou ligeiro. Quebrou o paradigma. Os escândalos são necessários. Ai de quem por vir. Pode ver. Chega aquele cunhado desmantelado, mexe com a família todinha, para botar todo mundo na realidade. Porque está todo mundo vivendo de ilusão. Fazendo de conta e bonitinho para os outros. Aí quando acorda todo mundo, aí se reconhece. Quando se reconhece, aí começa. Um baixa logo ao hospital psiquiátrico, o outro começa a tomar antidepressivo, todo mundo endoida dentro de casa. Oi, cadê os equilibrados? Quando eles querem, é os gatinhos aí em cima. É Timbu, é? Que bom. Lá em casa tinha uma família. Aí isso aí é somente uma ilusão para você, uma alusão para vocês verem onde é que ficava a capela, Marte, Câncer. Aí sai mostrando mais ou menos o cocheiro, de onde vieram. Olha que coisa linda essa daqui, ó. Quando quiser, viu? Eu gosto muito dessa imagem, porque quando você pega essa imagem que está aqui e leva ela na posição das estrelas, olhe a coincidência com o que vocês sabem que... Eu vou até lá perto. É a Via Láctea. Olha a posição da Via Láctea e olha a posição do Nilo. Estão vendo aí? Tem diferença? As estrelas estão aonde? E onde é que estão posicionadas as pirâmides? Enquanto a gente vê desde essa época, já tinham sinais. E não queríamos olhar. São realidades. Mas as pessoas fazem vista grossa. A família tem alguém com mediunidade em casa que é a solução para a mudança, para essa transformação que a doutrina vem trazer. Isso aqui é só o périplo. Para vocês terem ideia, isso é o tempo, esse circuito aqui, ó, é o tempo que o nosso sistema solar, junto com todos os outros, estão fazendo ao redor de Alcione, que é a estrela de primeira grandeza, que nós estamos circundando ao redor dela. Quando a gente fica afastado dela, a gente chama da noite. Mas agora a gente está entrando a parte mais próxima. Por isso que a Terra está passando de expiações e provas para a regeneração. E a gente leva, olha lá, mais de 10 mil anos nas trevas, vai voltar às trevas de novo. Porque o que é que vai acontecer com a Terra? Quem vai saber? É só esperar 10 mil anos. No instante passa, gente. Os dinossauros passaram. São mudanças. Nós não queremos entender porque nós só queremos viver a carne. E entendermos que nós somos viajores estelares.
Há muitas moradas na casa do meu pai. E nós seremos transmigrados. Muitos de nós irão voltar para as suas terras, para os seus planetas de origem. Para vocês terem ideia, quando os espíritos disseram que o planeta que o Cristo desenvolveu já não existe mais, e vocês viram Jesus chorando por causa do planeta dele? Porque não importa o planeta, importa você. Você é o ser de luz. É um futuro Cristo co-criador. Enquanto não entendermos que Deus está nos criando, e se disséssemos isso aos nossos filhos, e se nós tivéssemos recebido essa informação, não seriam tão insistentes na dor e no sofrimento. Nós sabermos que todos nós fomos convidados para ajudar Deus na criação desse universo. Todos nós. E a partir dos espíritos que mais se aproximam, co-criadores, são as mulheres. Porque elas ajudam na cocriação de novos espíritos, ou novos corpos, para espíritos habitarem. Aí a danada não quer ter filho. Eu fico olhando, menino, tu se junta com quem é bom e quer comer farelo com os porcos. Como é que é isso? Eu tenho uma tia que quando eu vou lá, 90 e quantos anos, tia? 92 anos, né? 23 filhos. Quando eu chego lá, tia, reverenciando ela. Porque hoje, quando você fala com a mulher, é um filho. Aí uma amiga nossa ligava hoje, seu Hinaldo, você tinha avó de novo, que maravilha, gêmeos. Eu digo, que boa. Deus, quando manda, pobre é uma desgraça, né? A casa não tem nada, e Deus manda menino. Porque os ricos não querem ter. As pessoas que parecem ter consciência que poderiam ter filhos, não querem ter filhos. E agora, não. Eu não gosto nem de falar, porque tem gente que ama os animais, eu também amo os animais. Mas eu não posso jamais substituí-los. Em detrimento do ser humano, não. A outra botou na porta da casa dela. Se não gostar de cachorro, não vem na minha casa. Eu já entro latindo. Porque para uma insanidade só outra, né? Olha a sequência de livros, viu? Amanhecer de Nova Era, Exilados de Capela, A Caminho da Luz, Transição Planetária. Gente, a começar por aqueles, a codificação. Então, vendo os livros. Para que ficar lendo o livro que não adianta, gente? É para retirar, é para pormos a sabermos qual a rota segura. Porque, veja, no contexto bíblico, Jesus foi bem claro, até os eleitos serão tentados. Ou eu não gosto nem de falar, porque quando a gente escuta... Você não falou naquele livro, você não falou na revelação da revelação que eles têm. Foi uma outra separação. É dizer que o Rustem é diferente de Kardec. Eu só queria sentar com essas pessoas e fazer um estudo junto com elas, para eles me provarem, porque eu nunca vi. Eu, desde 75, eu estudo Kardec e Rustem, nunca vi diferença nenhuma. Mas como você não lê? Não, eu leio. Mostre você a diferença. A federação falava em Rustem, aí quando foi um dia desse, os novatos, eu acho, né? Não, na tribuna da federação nunca falou de Rustem. Como não falou? Melo estava cansado de ir lá falar sobre Rustem. Veja, são coisas, sabe, divergências. Eu corro das divergências. Eu vou para... Veja, já tem... Não sei se vocês sabem, já tem. Está vendo aqui, ó? Tudo que for de Emmanuel, de André Luiz, psicografado por Chico, já tem uma... Como é que chama? Uma divisão do espiritismo. Eu não chamo de divisão, eu chamo de desnorteados. Que disseram que Chico Xavier tinha 2 obsessores. Emmanuel e André Luiz. E eles são aplaudidos na tribuna espírita, em São Paulo. Como é que eu vou entender uma coisa dessa? Até os eleitos serão tentados. Eles estão certos ou errados? Eu não sei, eu não me meto nessas confusões, não. Eu vou ler, e leio tudo. Inclusive, tem uma aí que saiu publicando 200 milhões de livros, que o Satanás vinha debaixo da terra. Não tem um, né, que é... Eu li, a pessoa me emprestou... Parece que 18 livros. 16, né?
16 livros. Aí eu peguei 16 livros, levei para casa, comecei a ler. Quando eu cheguei no 8º, não aguentei mais não. É muita insanidade. É muita. Junta. Pessoas pegam obsessores para guia e começam a escrever. E porque é espiritual, e todo mundo acha legal. Inclusive já tem uma equipe agora nova, que Kardec está desatualizado. Tem um evangelho novo, no lugar do de Kardec. Para vocês terem ideia. Quer dizer, à medida em que nós formos disso, revelando as coisas espirituais, nós vamos encontrando novidades. E vamos ouvir, vamos ouvi-los, vamos sentir. E vocês vão ver que o caminho que vai dar essas novas revelações, como é que diz o Evangelho? Serão cegos guiando cegos. Ambos cairão no fosso. Eu gosto de usar essa uma frase que certa feita eu disse a meu pai, graças a Deus eu vi já o retorno dele. Pai, tudo que o senhor está pensando que é ou não é, o senhor aguarde um pouquinho. Eu gosto de chamar passar a régua. É o total. Quando passar a régua, que se eu passar para o outro lado, o senhor vai saber. Todo mundo eu digo isso. Todas as suas dúvidas serão minimizadas quando passar a régua, você passar para o outro lado. Aí você vai começar a entender, meu Deus, por que é que eu dei ouvido a essas besteiras, essas ilusões, essas coisas sobrenaturais que parecem o que os espíritos tinham que fazer, eles já fizeram. Vocês não acham que em meados de 1800 para cá, eles já se materializaram demais, não? Que tal agora nós invertermos e nos espiritualizarmos? E para nos espiritualizarmos só tem um jeito, é essa conduta reta. E essa conduta reta é do estudo do que nós sabemos. Por isso que eu digo, hoje, para mim, é Kardec. Essas obras subsidiárias são as mais próximas que eu encontro da revelação espírita. São essas. Não vejo outras, não. Quando eu começo a encontrar, é umas ilusões, uma coisa... Eu estou botando obrigado porque essa parte que eu vou encerrar, a gente ainda tem isso, 15 minutos ainda. E aí, qual é o meu pensamento? É aquela dúvida do que nós conversamos agora, que você tenha. Eu vou entrar no pinga-fogo. Eu vou abrir para que vocês possam perguntar. Se não estiver dentro do contexto, nosso irmão fez a pergunta, lembra? Aí eu disse, vamos deixar isso aí, porque é uma parte do corpo do Cristo, é outra coisa. Vamos falar dessa revelação, esta que vem nos mostrar a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, de como ela se processa, como é que acontece o fator mediúnico, como é que acontece os fatores de progresso íntimo da criatura humana, porque hoje um dos fatores que mais se apresenta nítido para a sociedade é a depressão. E quando eu vejo uma pessoa com depressão, aí, Inaldo, você não pode dizer isso. Eu digo, por que eu não posso? Eu só pego a palavra depressão e separo ela para solucionar o problema da pessoa. Está com depressão? Depressa, ação. Separe. Você precisa de ação na sua vida. Mas Divaldo Pereira Franco, uma vez ele falou que o remédio para a depressão é o trabalho. É o trabalho. É uma ocupação. Por isso, quando uma pessoa está muito triste, eu comecei a perceber que pessoas que começam a ser retirado dela as possibilidades de sua vida, elas ficam depressivas. Vocês imaginem uma folha de papel totalmente aberta e a personalidade da pessoa. E aí chega a mãe e diz, você não vai com essa roupa. Aí ela dobra no meio. Você não vai fazer isso, ela dobra outra parte. E aí chega o irmão e diz, você não pode ir em certos lugares, aí fecha. Você não pode sorrir desse jeito, uma mulher digna não faz isso, ela vai dobrando. Você aceita para ser aquela menina boa, aquele rapaz bonzinho da família e fazer bonito para os outros. Aí já tem o outro lado da criatura humana, que já vem com um passado delituoso, de comportamentos equivocados. Quando chega nesta encarnação, depara-se com a doutrina libertadora. Não de libertinagem. Tem que ter cuidado. Ela liberta para você ser exatamente quem você precisa ser, não quem você gostaria de ser. Por isso, quando desencarnamos, chegando no mundo espiritual, nos deparamos com uma realidade de quem nós somos,
não de quem nós mostramos aos outros. Essa é a grande novidade. É a mudança desse... Veja o paradigma que quebra. O paradigma é outro que quebra. Você saber que você não vai morrer. Desista. Quando as pessoas chegam para mim, e eu falo com pessoas que estão querendo se matar, e não, eu converso com ele, converso. E se eu me matar, eu digo, a gente vai continuar conversando, só que na mesa mediúnica. Ou desprendido, quando eu me encontrar com você, eu vou conversar com você. O jovem chegou na reunião mediúnica, olhou para mim, abriu os braços. Isso não acha absurdo, não. Eu digo, o que foi o absurdo? Menino, eu mal bati no chão, levaram meu tênis e roubaram meu celular. Eu digo, menino, tu vai usar mais o que isso? Nem tênis, nem celular no mundo espiritual mais não. Tu está preocupado com tênis e celular. Tu desencarnaste, tu tem que procurar um corpo agora. E pode pegar outro? Eu digo, pode. Olha, novidade, tinindo. Agora, o tamanho da filha é que ele não sabe, né? Agora, se as possibilidades e as necessidades dele for superior, ele pode passar na frente de todo mundo. Você não sabe. Mas ele se matou, ele se jogou de um prédio, tá? E o que é que tem isso? Essa é a novidade, não tem nada demais. Tá, se matou, e aí? Transgrediu uma lei divina, sei. Agora, só um segundo, ele sabe que além de não poder entrar em contato com os entes queridos que morreram antes, não vai ter essa liberdade porque tem a consciência de culpa, porque pensou ele mesmo, e eu não morri não, eu estou vivo. Eu digo, eu sei, todo mundo aqui sabe, só quem não sabia era tu, besta. Que se jogando de um prédio, tu não ia morrer. Agora, deixa a sua mentira, botei o dedo na cara dele e disse que você sabia, alguém já tinha dito isso a você. Como é que o senhor sabe? Eu digo, os espíritos estão dizendo, eles estão pensando que no mundo espiritual não tem espírito fofoqueiro não. E vocês, a bolha de vocês, viu? É o que mais tem. É o espírito dizendo a sua necessidade. E chamam o coitado de obsessor. Como? Ele está lhe ajudando. Eu não me canso de contar a história daquela família que chegou lá na nossa casa, onde o sujeito estava preocupado com a mediunidade da filha, que a menina estava ridicularizando a família, recebendo espírito e tudo que era canto. Uma coitada que não tinha o quê? 15 para 16 anos? Maguinha. Numa camisinha jeans. E quando eu fui atender, o espírito atrás, orientador disse, não chame ela não, chame ele. Aí eu digo, vem o senhor. Aí disse, olha ele, mas o problema é ela. Aí eu disse, não, mas vem o senhor, porque o senhor me conta o que é que acontece com ela. Tem que jogar a vara com a isca para ele vir, né? O senhor vem e me conta. E quando ele foi entrando, o amigo espiritual disse, mediunidade, olha a lição, não é problema, mediunidade é solução. Ele entrou, sentou, e para fechar ligeiro, porque esse povo acha que é atendimento fraterno, vê se não tem coisa mais fraterna do que isso. Eu olhei para ele e disse, olha, é fácil resolução. O senhor está saindo com uma amiguinha dela da escola, que tem quase a idade dela. E a amiguinha veio e contou todas as suas peripécias lá no quarto do motel com ela. A sua filha. Ela agora está entre a cruz e a caldeirinha, carregando, lembra de Jesus? O fardo não é dela, é do senhor. E ela está ali arrasada, acabada moralmente. Se eu disser a minha mãe, acaba o casamento. Eu serei a responsável pela finalização do casamento. E ele olhou para mim e disse, pelo amor de Deus, fale baixo e lá fora. Eu digo, o senhor está preocupado com lá fora? O senhor sabe que vai ter uma festa da sua casa. Os espíritos saem dizendo tudo, né? Uma festa da sua casa que o senhor convidou sua sogra, seu sogro, sua mãe, seu pai, todo mundo vai estar lá. Ela vai incorporar e contar a todo mundo isso. O senhor quer aproveitar a promoção aqui ou quer ir para casa? Veja que os espíritos fazem promoção. Ele olhou para mim, e o que é que eu faço? Eu digo, eu não sei. Quem deu o nó foi o senhor. Seja homem. Tá bom. Ela olhou para mim. Seja homem. Seja homem. E assuma o que o senhor fez. Eu vou chamar a sua filha, o senhor vai tirar o fardo das costas dela. Você já viu a Porta da Esperança? Foi a menina entrando. Aquela coisa riada. Os bracinhos para dentro. Quando ela saiu, o sorriso lá em cima. Mamãe, papai quer falar com a senhora. Porque eu disse a ele, o senhor aproveita, fala, tira o fardo das costas de sua filha, assume o fardo, ela sai, sua esposa entra, o senhor conta a ela o que fez, com certeza absoluta,
que ela vai acabar o casamento. Evidente. O senhor há de convir. Vocês concordam, né? Com certeza. Mas aí o senhor fica na sua mão. Aí saí. Vem cá, minha filha, entre. A menina entrou. Quando saiu, alegria. Mamãe. A mãe entrou. A mãe, você já viu o tsunami? Foi a mãe saindo. Agarrou na munheca de todo mundo e puxou. Mas estão no centro, viu? Ela já perdoou, já voltaram. E ele, quando saiu com aquela cara de Amélia arrependida, e o que é que eu faço? Eu digo, procura um psiquiatra. Porque o senhor é digno de um psiquiatra. Porque como pode o senhor, na sua idade, se relacionar com uma criança? O senhor, no mínimo, está aturdido. Eu digo, mas fique para a reunião. Ele ficou. Sentou-se lá atrás. Sentado como se a humanidade toda... Vocês já se sentiram assim? Que sabe o que é que está acontecendo com você? Porque o povo estava curioso, porque a mulher saiu daquele jeito. E ele arrasado lá, assim, de cabeça baixa. Hoje não. Levante a cabeça. Reconheça a queda. Mas não desanime. Levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. Perdoe-se. Como é que a gente se perdoa? Não fazendo mais. Basta isso. E aos hipócritas, escutem Jesus. Como podes tu observar o argueiro no olho do teu irmão, mas tu não enxergas a trave no teu? Ele está dizendo que com todas as encarnações que você já teve, você já fez igual a ele ou pior. Tanto é que lhe incomoda. Tudo que no outro, na humanidade, lhe incomodar, é porque você é professor naquilo. É preferível que você não fale, porque você está se entregando. Tem alguma pergunta ainda? Deus queira que não. Pode perguntar, tem problema não. Isso. Um dos apóstolos de Jesus, certa vez, disse a ele que ia sepultar uma pessoa, um ente querido. Aí Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a você, vai e prega o reino de Deus. O que é que significa? Os mortos... Não fica parecendo que Jesus estava mandando ele abandonar a família que tinha morrido? As pessoas não entendem que mais morto está aquele que não conhece a verdade. Há pessoas que eu converso no atendimento fraterno. E quando você começa a revelar as coisas, para explicar isso, vocês imaginem um sujeito sentado num ambiente comigo e sentou-se ao lado dele um espírito, uma senhora, e disse assim para mim, salve meu filho. Eu tenho que puxar a conversa com o cara, né? Aí eu olhei para ele e disse, olha, quem é dona fulana? Ele olhou para mim assim, arregalou os olhos, minha mãe. Mas ela já morreu. Eu digo, um grande engano seu. Ela não morreu, não. Como não morreu? Ela está sentada aí do seu lado. Agora me diga uma coisa, por que é que ela está pedindo para eu lhe salvar? O que é que o senhor está pensando em fazer? Ele assustou-se. Aí começou a chorar. E a gente diz assim, né? É o ponto nevrálgico. Quando o sujeito chora, é porque ele está se abrindo. Você acertou, não tem o pus para sair, você pega aquele filetinho, furou, sai. Drenou. E ele começou a chorar, aí foi contar a história dele. Separando da mulher, a mulher não queria que ele visse as filhas, veio de Salvador para cá para ver as meninas, pastor presbiteriano, e falando comigo sobre os mortos. Quem? A mãe dele. E como ela está aqui? Eu digo, ela está sentada com a roupa assim. Menina, essa roupa que ela morreu. Ela estava enterrada com essa roupa. Eu digo, está sentada do seu lado. Agora me diga uma coisa. Veja, eu não quero me meter na sua vida, não. Já estava dentro, né? Eu digo, eu não quero me meter na sua vida, mas me diga uma coisa. O senhor é pastor presbiteriano, né? Ele disse, como é que o senhor sabe? Eu digo, sua mãe está contando. A sua mãe está contando tudo. Veja, o senhor é pastor presbiteriano. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está pensando em atentar contra a sua própria vida. Se matar. E seus presbíteros? Que lição o senhor está dando? Exemplo, viu? O senhor está sendo para eles. Ele assustou-se, eu fui no cofre, tirei o livro dos Espíritos e disse, tome, leia. Porque o livro dos Espíritos, o Evangelho, esses livros que eu botei ali, da codificação, eles foram feitos para a humanidade. Ele não foi feito só para a doutrina espírita, não. Nós acolhemos. Mas eles são a terceira revelação. A revelação do mundo espiritual. Estes livros cabem na mão de qualquer religião. Então, os espíritos
que somos nós, as almas, precisamos ter contato com isso. Para termos contato com isso, é preciso que nós, espíritas, estudemos. E sejamos o exemplo vivo disso lá fora. Vivo. Espírita vai casar. Aí, Hinaldo, cadê o convite de casamento de vocês na igreja? Que igreja, menino? Tempo esgotado. Já acabou. A mulher deu 5 minutos, acabou, não foi? Batizar filho. Veja as estruturas que vão se quebrando, os paradigmas que vão quebrando. É perante a sociedade uma apresentação de um casal que vai viver junto. Fala-se a todo mundo. Vai a congratulação num dia marcado na sua casa. As pessoas ficavam abismadas como é que a gente fazia festa dos nossos filhos sem bebida. Eu digo, por quê? Fiz numa casa de 15 anos de minha filha, sem uma gota de bebida, uma casa evangélica. E a moça, eu só vou ceder, porque eu vou olhar, eu quero ver que festa é essa. Música e baixinho, não precisava ser música alta, não. E tive o reconhecimento disso, que no final da festa, uma grande amiga minha, casada com o que eu chamo irmão, somos amigos desde de jovem, ela disse, eu quero lhe agradecer. É a primeira festa que eu estou levando meu marido de volta para casa. Eu sempre levava um bêbado. Muito obrigado. É a primeira vez. Eu estou levando um homem para casa. E a gente fica olhando, meu Deus. Quando é que a gente sabe o que é bebida? Não beba e fique olhando a reação dos outros. Você fica aterrorizado com o que você faz também. São paradigmas. A gente vai quebrando. Não bebe, não fuma. Não porque a casa espírita proíbe. Ela orienta. Você faz se quiser. Mas as escolhas são suas. Pergunta agora em cima. Qual a importância desse livro? O que é o Espiritismo que eu botei? Porque ele é... Todo principiante deveria ler. Porque ele explica exatamente a essência da doutrina. Então, você não leu, pegue e leia. Ele é tão fininho, né? Que hoje à noite não dá para ler. Temos bilhões de coisas ainda. Muita paz para todos.